Houve camelo, para quem tinha muito, mas no geral era a pé. E muitos outros também não voltaram. Quando a gente pensa assim, eles foram liberados, todo mundo voltou, né? É o que parece na nossa cabeça, assim, todo o povo de Deus, poucos voltaram. Porque muitos já tinham sido, eles estavam lá na Babilônia, mas muitos já tinham feito família, muitos já tinham feito empresa, muitos estavam vivendo muito bem. Império rico, né? Império rico, e não queriam voltar. Sabia disso? Muitos não quiseram voltar. Porque quando eles iam voltar, o que eles iam encontrar lá em Jerusalém? Tinha que reconstruir, lá eles estavam com a vida feita. Já parou para pensar nisso? Interessante. Tá? Esses videozinhos tem como mandar para nós? Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação. Eu vou disponibilizar. É bem legal, bem resumido, sim. Dá uma visão panorâmica. Elas são necessárias. Por que Elas são necessárias mesmo. o pessoal, tipo, os adventistas se preocupam tanto com essas profecias de Daniel e É que assim, não tem um contexto tão relevante assim para os dias de hoje, para a volta de Cristo, para o milênio, para esse tipo Tem de uma coisa? profecia, né? Porque eles estudam muito, porque eles dão uma ênfase para aquilo. Muito Apocalipse cita, né? É. Se não me engano. eu não sei se vocês já estudaram o Apocalipse aqui ou não. Nunca tentei, Eu já li. não. Vou deixar para perguntar mais. mesmo. Com o Martin, muito bom. Gente, assim, é complicado. Vou dizer para vocês, existem 4 principais visões acerca de como que vai ser o final dos tempos, né? Uma delas exalta muito essa visão de Daniel. Todas elas usam a visão de Daniel, ela é muito importante. Tá? Realmente ela demonstra como que vai ser, porque a pedra é o quê? Questão que vai terminar com tudo. Se tu analisar bem, já se passou todas as eras, nós estamos em qual? A última. O olhar é isso aí mesmo. Nós estamos na última. Então, por isso que existe esse certo interesse na profecia de Daniel e tudo. Porém, as outras interpretações levam em consideração, consideram realmente uma coisa importante, mas não tanto. É que a visão dos adventistas é um pouquinho diferente da maioria dos batistas. Se bem que tem muitos batistas que compartilham a visão adventista do final dos tempos. Mas isso eu vou deixar para vocês estudar quando vocês forem estudar Apocalipse. Isso está totalmente ligado com Apocalipse. Visão de Daniel. Mas imagina você tendo que chegar para um rei que teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, todo mundo, não sei. Tu chegar para ele e dizer assim, não, é o seguinte, E tinha um isso aí decreto, que né? tu... De morte, hein? Não, exatamente, isso aí que tu viu, na verdade é o julgamento de Deus que vai chegar e teu reino vai acabar, e não é muito distante. Aquilo lá vai acontecer logo, logo. Você vê tudo em Joel. Ousadia. Só gaúcho. Teve coragem. Teve coragem. Catarina. E ainda dentro do reino ele foi colocado em uma posição de... Já fosse no Há historiadores que acham que ele era gaúcho. Vou dizer para vocês, mais vale um homem realmente valente do que 1000 covardes. Porque ele estava cercado de homens ali e tal, mas ninguém falava. Daniel, opa, então, eu acho que Deus falou comigo e eu vou poder te dar a interpretação. E tu gosta? Na cabeça dele ele sabia que o rei não ia gostar. Mas Deus colocou ele numa posição de destaque, apesar dele ter falado uma coisa que o rei não gostou. O rei olhou para ele e disse assim, tu vai ficar aqui comigo, tu é um cara que realmente... Tantos heróis, mártires, né? Tá que louco. pagaram Daniel. o preço de ser fiel a Deus. Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa que possivelmente nunca ninguém perguntou. A Bíblia aqui, e esse vídeo inclusive, fala que Daniel fala do episódio lá dos amigos dele, onde os amigos não se prostraram, fala que ele não se prostrou. Mas a Bíblia diz isso? A Bíblia fala que quem não se prostrou? Não, os 3. Não fala que Daniel não se prostrou. Tanto que quem foi levado na fogueira? Os 3. É que nem aquela passagem. Foi um cara que serviu a Deus? Sem dúvida. É o que a Bíblia me deixa entender. Porque quem que é levado na fogueira é os 3 que não se dobraram perante ele. Os 3 não se dobraram. E aí o rei olha, não quer saber como que dobra? Vou ensinar como que se dobra as coisas. É com fogo. Pode levar os 3 e jogar na fogueira. E por ele ser uma pessoa que estava na posição de destaque, ele possivelmente estava pertinho do rei. Então se ele não se curvasse, o rei logo viu.
Sim. Mas Tanto que também... depois na velhice ele vai lá, né? Entendeu? Não, mas ele foi... Mas aí que tá. Foi uma coisa... Não tô dizendo que realmente foi isso. Eu só tô fazendo vocês pensar, tá? Talvez vocês vieram aqui, eu vou deixar vocês com mais dúvidas do que no começo. Mas, gente, é interessante tu olhar alguns detalhes ali. Sim. A Bíblia é cheia de detalhes. Pode ser que realmente ele não se prostrou, ficou firme ali, mas a Bíblia diz que os 3 que não se prostraram foram levados para a fogueira. Depois que eu vi a pregação do burro lá do Novo Testamento, Ah. qualquer detalhe. Agora, Perdão, olhando, depois, quando mais velhinho, ele desafiou Dário, porque as orações só podiam ser feitas para Dário, e o índio velho ia lá na janela 3 vezes por dia, dobrava o joelhito e quer saber, eu vou orar o meu Deus. Eu não vou ficar orando para Dário nenhum, minha oração é a Yahvé. E foi por isso que ele foi levado à cova dos leões. Cara, isso é fantástico. É fantástico. É lindo. Aquela também que antes apareceu as letras, né? Que apareceu porque eles estavam tomando nos vasos sagrados, né? Mas, digamos, o cara ofereceu o ouro para ele. Não precisa. Não quero. Só vejo. Tu vê lá na questão das comidas, que tu vê que no começo do livro ele se negou a comer, porque judeu não podia comer muita coisa daquilo, no sentido que eram umas leis que Deus tinha colocado como cuidado ao povo, e ele foi realmente cuidadoso e disse assim, não, mano, só verduras e legumes que tu vai ver no final, tu tá muito mais sadio. E realmente, tanto que ele foi escolhido para servir no reino, ele e os amigos dele, porque... Daí ele depois ficou 3 anos, os outros correram, né? Isso. Do capítulo 4 para o 5, há um longo período de cerca de 20 anos, que olhando a olho nu vocês não conseguem pegar, mas é um contexto histórico. Do capítulo 4 para o capítulo 5, sem avisar, existe um salto de 20 anos. Tá? No capítulo 6, quando Daniel é jogado na cova dos leões, ele já não era mais tão jovem. Alguns estudiosos acreditam que ele poderia estar entre seus 80 e 90 anos nessa época. Tá? A palavra 7 tempos, que aparece no 4,16, indica um período incerto. A Septuaginta traduziu como 7 anos. Tá? Quando houve aquela tradução do hebraico para o grego, ela traduziu como sendo 7 anos. Mas, quando ela olhar no original, ela não dá um período certo. Ela não é um período de 7 anos. Ela é um período incerto. Tá? Certo? Vocês querem dar uma descansadinha ou tacamos ficha? Alguma pergunta mais sobre o livro de Daniel? Essa é 10 Vamos para frente. 10 e 13. 10 e 13. Tem 2 minutos. Tem mais 2. Tá? Então, mas aqui vai ser ligeiro. Depois vamos comer um X lá no Gasparzinho pra dormir bem. X tudo, não segue? X tudo. Gente, é que assim, ó, é muito conteúdo. Sendo bem sincero pra vocês, é muito conteúdo. Pra vocês pegarem uma paulada assim, é muita coisa. Você tá hoje vai passar Por menos, ainda né? Oséias e Joel? Oi? Vai passar Oséias e Joel? José já é o 11 abadias. Tá, vai passar o maluco todo. Uhum. Então beleza, vamos pra frente. Vamos lá. Tempo urge. Não, nós estudamos geral, assim, também. Nós vamos indo cada vez Sim, é por livro, né? Vocês lá. Não sempre. Nem sempre. Que nem às vezes nós pegamos o Novo Testamento, é todo, é geral, é uma coisa ali. Nós estudamos algumas questões, que nem teologia sistemática, para verificar algumas coisas. Isso que vocês estão vendo agora nós já vimos, né? Mas sempre estamos vendo alguma coisa também, porque tem como tu ver. Sim, não é separado. Não é separado, exatamente. Oséias, significado do nome salvação, data e autoria. O livro ele foi escrito nos reinados de Uzias, Jatão e Acaz e Ezequias. É importante tu ver que sempre ele não segue uma ordem cronológica, os profetas, né? Às vezes um profeta está lá já depois do exílio, daí volta, tem um livro ali que o profeta nem estava no exílio, um que estava durante o exílio, ele não segue uma linha de tempo, tá? Tem que identificar isso. Oséias quer dizer o quê? Oséias é salvação. Oséias deve ter iniciado o seu ministério cerca de 10 anos após o profeta Amós, tá? Ou seja, ele leva uma mensagem que o pecado, existe a prostituição, aí que está que eu queria falar com você sobre aquela pureza. O povo voltado a Deus deixa o povo feliz, o povo em prostituição uma hora, né, vai acontecer. Mas Deus sempre se faz maior do que o pecado do homem. Oséias é aquele que tem que Deus manda. Exatamente.
manda se casar com uma prostituta. Lembra qual era a imagem que estava falado sobre a mulher antes? Da mulher sendo pura e tal. Agora Deus está comparando uma prostituta a Israel. Cara, isso é forte. Isso é forte. Inclusive ele chega a dizer assim, ó, vocês são pior do que prostituta, porque prostituta ainda recebe alguma coisa, vocês pagam para se prostituir. Incrível, né? Vamos ver. Quando Deus fala. Uma introdução ao livro de Oséias. Oséias serviu como profeta para o reino de 10 tribos de Israel, e suas profecias foram dirigidas principalmente a essa nação. Miqueias e Isaías, que viveram na mesma época que Oséias, serviram como profetas para o reino de Judá ao sul. Oséias começou a servir como profeta por volta de 804 a.C., durante o reinado do rei Jeroboão II. A designação de Oséias como profeta durou cerca de 60 anos, até pouco depois de 745 a.C., quando ele terminou de escrever seu livro. Oséias serviu como profeta durante uma grande crise política. 4 reis de Israel foram assassinados nesse período. O livro de Oséias tem 14 capítulos. Nos capítulos 1 a 3, o casamento de Oséias é usado para ilustrar a relação de Jeová com Israel. Jeová falou para Oséias se casar com uma mulher que mais tarde o trairia várias vezes. Oséias se casou com Gomer, que não foi fiel a ele. O casamento de Oséias ilustra o casamento de Jeová com a nação de Israel, por meio do pacto da lei mosaica. A traição de Gomer, esposa de Oséias, ilustra a traição de Israel contra Jeová, quando o povo de Israel começou a adorar deuses falsos e formou alianças com outras nações. O capítulo 3 mostra que Jeová pediu para Oséias aceitar sua esposa infiel de volta. Isso simboliza a disposição de Jeová de perdoar os israelitas que se arrependessem de sua idolatria e obedecessem a Jeová. Oséias predisse que Israel ia buscar a Jeová e a Davi. Essa profecia teve um cumprimento maior depois que Jesus se tornou rei. Você sabia? As 10 tribos de Israel que ficavam ao norte, às vezes são chamadas de Efraim e Samaria. Efraim era a tribo principal do reino, e Samaria era a capital do reino. Nos capítulos 4 a 13, Jeová disse que ia julgar Efraim. Suas palavras se cumpriram quando a Assíria destruiu a nação de Israel e sua capital, Samaria. No capítulo 14, encontramos um amoroso convite para que Israel voltasse para Jeová, que afirma que perdoaria seu povo. Ao estudar o livro... Tá? Então imagina só, ele amar uma mulher, a mulher trair ele, depois ela foi vendida como escrava, aí ele foi lá, comprou ela de novo, se casou, mostrando que na verdade Deus está sempre tentando resgatar o seu povo e o seu povo está sempre se prostituindo. Mas ele está sempre disposto a aceitar. Aí a mensagem dele não era uma mensagem simplesmente falada, era uma mensagem vivida, era diferente, era uma mensagem diferente, muito forte. E Joel, agora nosso profeta Joel, Yahvé é Deus, eu vou dar uma aceleradinha para nós conseguir fazer as coisas. O período da sua atuação não é revelado no livro, e em geral há 2 datas que são mais aceitas. Uma seria cerca de 830 e a outra cerca de 400 anos. É uma grande diferença, tá? A mensagem é chamada ao arrependimento. Ali é uma foto do profeta que eu peguei no Facebook dele. Ele tem uma grande relação no sentido apocalíptico. Ele foi um dos profetas que trouxe margem apocalíptica, já falando do final dos dias, tá? Ele dá uma chamada para o pessoal ao arrependimento. Pessoal, voltem-se a Deus, que o dia do Senhor está chegando. Eu não vou passar esse vídeo, eu vou passar adiante, tá? Ele é um profeta que chegou e falou no sentido do arrependimento. Pessoal, volte, e foi um dos que deu a visão apocalíptica, tá? Amós, carregador de fardos. Tu vê que na verdade o nome do profeta tem muito a dizer também com a vida dele, assim, é incrível isso. Data da autoria, não há dúvida sobre o período em que Amós pregou. Nos dias de Jeroboão II, que reinou em Israel em 793 a 753. Pregou contra este rei especificamente, né? Ele traz a indicação de que a sua profecia foi dada 2 anos antes do grande terremoto,
E o texto também cita Uzias, que reinou em Judá, no Reino do Sul. Então não se tem data, não se tem dúvida sobre a data que ele teve seu ministério. Vou pular esse vídeo também, tá? Depois eu vou passar para vocês poderem olhar em casa. Mas como Oséias cativou o seu público? Sabe como? Amós, desculpa. Perdão, eu vi que estava errado. Amós cativou o seu público, ele começa o livro falando assim, ó. E aqueles da cidade tal vão sofrer tal por tal coisa. Aqueles da cidade tal vão sofrer tal por tal coisa. Ele começa o seu livro falando das outras terras. E daí o povo de Jerusalém, o povo hebreu, como adorava ver os outros se ferrando, diz, é isso aí mesmo. Esse é nosso profeta, tá vendo aqui, ó? Esse é profeta de Deus, mesmo. Tá olhando para as nações lá e tá, ó. De repente ele pega aí, tá, e vocês? Não pense em vocês que vocês se escapam. E pá. Assim que ele fez, cara, ele chegou no coração do povo de uma forma assim, ó, diferente. Começou julgando as cidades externas e depois ele julgou a própria cidade. O povo estava adorando escutar o que ele estava falando, até que chegou e voltou para